Alegria podermos contar com a participação do pastor Gladir Cabral neste culto, trazendo algo tão inspirador e que a gente vê o agir de Deus na capacitação que Ele dá, capacitação poética, aquilo que acabamos de ouvir a respeito de comunhão, o hino anterior que fala a respeito do vento e que descreve o agir do vento nas coisas mais simples, como o agitar de folhas no quintal, o atravessar de uma rua. O vento é em todo lugar e Deus está presente em todo lugar, mas o vento chega e alegra um coração que está triste. Deus atenta para o nosso coração. Louvado seja Deus por essa inspiração, capacitação dada por Ele. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 28, lendo os versos de 18 a 20. Texto bastante conhecido, poderíamos citá-lo de cor. Texto que registra aquilo que chamamos da grande comissão. E que, apesar de ser repetido e repetido e repetido, ainda é necessário que estejamos meditando nele, estejamos trabalhando esse texto na nossa vida. Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome pela salvação no Teu Filho Jesus Cristo, pela reconciliação que temos contigo, perdão de pecados, justificação. E assim, Senhor, podermos ter comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos, sermos instrumentos Teus para a realização da Tua vontade. Nesta hora, Pai, em que a Tua palavra é lida, suplicamos que o Teu Espírito esteja dirigindo o coração de cada um de nós, conforme o Teu querer, para a Tua honra e Tua glória. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos devem estar estranhando o pastor de camisa polo. E estive nesta semana no Congresso Multiplique, em Vitória do Espírito Santo. Experiência bastante rica, e essa camisa veio de lá, e muita gente estava com essa camisa lá, então eu digo, domingo de manhã, eu vou com essa camisa para o culto. E a camisa diz: eu amo o Brasil, eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Eu desejo ser bênção para a minha nação. Tivemos no final de semana passado o nosso aniversário da igreja, e o tema abordado foi discípulo de Cristo, um estilo de vida. Vamos dizer juntos? Discípulo de Cristo, um estilo de vida. E até quando foi editada a nossa revista do mês passado, do mês de setembro, e que saiu o cartaz falando a respeito do nosso aniversário, quem preparou o cartaz entendeu que seria discípulos de Cristo, um estilo de vida, no plural, discípulos. Quando vi, já estava impresso, não teve mais jeito, mas para a revista seguinte corrigimos, porque o discipulado é pessoal. Sou eu que tenho que me dispor a seguir a Cristo. Eu não tenho como nos dispor. Eu só posso fazer a minha parte.
Então o tema seria discípulo de Cristo. Eu. Quando eu digo também discípulos de Cristo, eu como que pulverizo a minha responsabilidade. É responsabilidade da igreja como um todo. A liderança vai guiar a igreja nessa direção. Mas o discipulado no Senhor Jesus Cristo é algo que tem que partir de cada um de nós. Eu preciso querer ser um discípulo de Cristo. A gente tem aquele exemplo do apóstolo Pedro. Pedro seguiu a Jesus. Pedro seguiu a Jesus, mas eu me refiro àquele momento quando Jesus foi preso. E que Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu a Jesus. Sendo que seguiu a Jesus de longe, sem compromisso. Quando alguém disse, você era um dos seus discípulos, e ele disse, não, eu nunca vi esse homem, não sei nem quem ele é. Ele seguia a Jesus, mas seguia a Jesus à distância, sem compromisso. O compromisso com Jesus veio, de fato, é claro, foi um somatório, ao longo de toda a experiência com Jesus, naqueles 3 anos e meio, mas naquele momento em que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Para ele estava terminado ali o assunto. Mas Jesus vai segunda vez e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, mas entendemos que agora a pergunta já começa a fazer um efeito maior. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro se tocou. Pedro se entristeceu. Pedro lembrou que ele havia negado Jesus 3 vezes. E ele diz, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes quem eu sou, tu me conheces intimamente, tu sabes o que é que eu tenho feito, tu sabes que eu te amo. O meu amor ainda não chega a ser aquele amor ideal. O meu amor por ti não chega a ser igual ao teu amor por mim. Mas, Senhor, eu te amo. E Jesus então diz, ok, Pedro, você vai ter um destino que vai ser difícil, vai ser duro. Alguém vai lhe levar para onde você não quer. Mas agora eu sei que posso contar com você. Contar com você até nesse preço. Para seguir a Jesus como discípulo, é preciso uma decisão, uma predisposição, uma prontidão. No Congresso Multiplique, estivemos falando a respeito de 3 temas. Relacionamento discipulador. Eu preciso ter um relacionamento discipulador com alguém. Tanto eu preciso que alguém possa estar trabalhando a minha vida, como que a minha vida esteja trabalhando a vida de outro. O texto que nós lemos foi a ordem de Jesus, ide, fazei discípulos. Ou como alguém já disse que essa tradução desse texto poderia ser, que seria indo, fazei discípulos. Na caminhada, onde você estiver, faça discípulos. Aonde Deus lhe colocou, faça discípulos. Não simplesmente ir e fazer discípulos, quando a gente realiza, por exemplo, uma viagem missionária, um mutirão, ou a gente tem as conferências da igreja e a gente tenta trazer um visitante para a série de conferências, mas onde estiver, o tempo todo, a nossa preocupação primeira, o que é prioritário, é fazer discípulos, de podermos então utilizar
os relacionamentos que Deus coloca diante de nós como oportunidade de fazer com que pessoas queiram conhecer a Jesus Cristo, queiram aprofundar o seu conhecimento a respeito de Jesus, queiram aplicar na vida os ensinos de Jesus, por verem na nossa vida essa aplicação. O que é necessário então para eu mencionei relacionamento discipulador, mas também trabalhamos a respeito dos pequenos grupos multiplicadores, como um ambiente em que isso possa ser cultivado, onde estamos trabalhando a vida uns dos outros, à medida que estamos indo. E igrejas multiplicadoras, igrejas que multiplicam igrejas. E louvado seja Deus, porque estamos nessa caminhada da plantação de uma nova igreja aqui no nosso bairro. No próximo mês estaremos tendo a oportunidade no culto de uma dedicação das vidas que estão se deslocando de entre nós para realizar esta plantação, para iniciar este novo trabalho. O que é necessário para sermos discípulos de Jesus? Para fazermos discípulos, precisamos ser discípulos. E então, o exemplo de Jesus começa a nos falar e falar alto. No início do seu ministério, Jesus, ao ser batizado, o texto bíblico diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali passou 40 dias e 40 noites em oração com o Pai. E a gente está falando a respeito do Filho de Deus, do Deus que se fez homem. Mas ao se fazer homem, ele se esvaziou da divindade. Ele assumiu posição semelhante à nossa. Ele vem a testemunhar, dizendo que tudo aquilo que eu vos ensinei foi aquilo que eu recebi do Pai. Ele precisava dessa comunhão com o Pai para entender qual era o propósito de Deus, o que é que Deus queria e como queria que fosse feito. Ao ponto de que ele passa ali 40 dias em oração. E o seu desejo de receber do Pai, o seu desejo de se alimentar do Pai é tamanho que, ao final daqueles 40 dias, Satanás chega para Jesus e diz: Jesus, para um pouquinho, interrompe aí o que você está fazendo e come, transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Dá uma parada e vai comer. E qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mesmo depois de 40 dias, Jesus estava ávido por continuar ouvindo a orientação do Pai. Como é que ele iria iniciar o seu ministério? Quem ele haveria de chamar para seus discípulos? O que é que ele haveria de fazer? O Pai estava orientando. E se Jesus precisava disso, quem somos nós para abrir mão dessa possibilidade? De estar diante de Deus todos os dias, apresentando o nosso dia. Jesus estava apresentando ali o seu ministério, como é que ele deveria proceder. Nós temos aquilo que são as nossas atividades diárias e de que forma Deus deseja utilizar essas nossas atividades diárias para a sua glória. Em tudo aquilo que fazemos. É preciso um relacionamento íntimo e permanente com o Pai. Um relacionamento íntimo e permanente com o Pai. É aquele fluir daquele vento de todo aquele que é nascido do Espírito. É o Espírito se espalhando da mesma maneira que ele se espalha pelas ruas e empurra as nuvens, etc. Como vimos na música, ele preencher todos os recantos da nossa vida. O texto de João, capítulo 8, verso 31, diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Para sermos discípulos de Jesus, então, é preciso
permanecer nessa palavra. E primeiro ainda é preciso crer nele, porque disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. É preciso crer que aquilo que Jesus tem para a nossa vida é o melhor. Aquilo que Jesus tem para nós é melhor do que aquilo que Satanás pode colocar diante de nós, que ele pode colocar para atrapalhar a nossa jornada. Ele deseja que a nossa vida não seja um testemunho da vida de Jesus. Ele coloca coisas nas quais venhamos a tropeçar, e muitas vezes tropeçamos, muitas vezes agimos de forma diferente da que desejávamos. E aí o Espírito começa a incomodar a nossa mente, e muitas vezes precisamos voltar e refazer alguma coisa que ficou mal feita para trás. Precisamos voltar e pedir perdão a alguns. Lembrei agora de que o pastor Luiz Roberto Silvado, que foi um dos preletores agora no Multiplique, ele começou pedindo perdão a um grupo de pessoas que ele entendeu que tinha machucado na noite anterior. Havia uma sala, que era a sala da televisão, e havia sido reservada para uma reunião, depois das reuniões, acho que da noite, né? E, no entanto, algumas pessoas inadvertidamente chegaram ali e ocuparam aquela sala. E ele disse que simplesmente entrou naquela sala quando viu que tinha gente, e disse: olha pessoal, vocês vão dando licença, porque essa sala está reservada para nós, a gente vai começar a reunião, por favor se retirem. E depois o Espírito começou a incomodá-lo. Será que aquela foi a melhor forma de fazê-lo? E ele começou pedindo perdão àquele grupo. Como ele não seria capaz de identificar quem eram essas pessoas para ir a cada um de público. Quantas vezes precisamos reconhecer a maneira errônea em que tratamos alguém e precisamos fazer com que isso nos corrija, para que da próxima vez não aconteça, para que a gente possa se precaver. A sua palavra, a maneira da sua palavra é o melhor para nós. E então é necessário que tenhamos essa disposição para seguir a orientação da palavra, aquilo que Ele tem para nós, oração, firmeza na palavra. Agora, o que não significa fazer discípulos? Fazer discípulos não significa simplesmente formar membros de igreja. A gente vai dar uma orientação básica para aquela pessoa vai se dispor ao batismo, vai passar a ser membro da nossa igreja. E às vezes a gente se satisfaz com isso, a pessoa chegou até o batismo, então pronto, daqui para frente é com ela já tem ali a base, já tem a sua fé em Cristo, agora é com ela. Não é formarmos frequentadores do templo, participantes de eventos. Não se trata de ensinar conceitos e doutrinas apenas. Claro, tudo isso faz parte do contexto, mas discipulado significa vida na vida. A gente pode ter membros de igreja que são frequentadores do templo, que são participantes de todos os eventos que a igreja promove, que têm o conhecimento de todos os conceitos e doutrinas da nossa denominação, e no entanto não termos discípulos de Jesus. Quem vai dizer se nós somos discípulos de Jesus mais de perto talvez seja a nossa família, aqueles que convivem conosco mais de perto, da maneira como tratamos, da maneira como nos comportamos. O que significa então fazer discípulos? É algo que é para a vida toda, como dizemos no nosso tema do aniversário, e que permanecerá ao longo de todo o ano, mas que de fato deve fazer parte da nossa vida. Discípulo de Cristo, um estilo de vida, a nossa maneira de viver, não apenas por um período, não apenas com uma ênfase, mas a nossa maneira de viver, a maneira de sermos.
porque todos somos discípulos em desenvolvimento. Todos nós estamos no processo. Enquanto não estivermos na condição de sermos iguais a Jesus, é porque nós estamos no processo. E quando é que seremos iguais a Jesus? Talvez lá no céu, né? Talvez possamos ter essa possibilidade, mas enquanto estivermos aqui, estamos na caminhada. Precisamos de ajuda, e pessoas à nossa volta também precisam de ajuda. Mesmo nós pastores, estamos aqui, pastor Gladir, eu, pastor Júlio, outros pastores aqui presentes, mas o título de pastor não quer dizer que estamos no topo da montanha, não quer dizer que estamos acima de qualquer risco de não estarmos sendo discípulos de Jesus. É preciso que tenhamos isso como foco na vida, como algo em que estaremos investindo, vida na vida, fundamentados na palavra de Deus. Para isso, nós temos montado uma estrutura visando facilitar este discipulado. Agora, a estrutura não funciona sozinha. A estrutura funciona a partir de pessoas que colocam no coração o propósito de cumprir com isso que o Senhor Jesus diz que é prioridade no nosso viver: fazer discípulos. Nós temos realizado capacitação em discipulado, e nessa capacitação a gente aprende mais ou menos aquilo que é o fundamental na nossa fé. E alguém que aceite a Jesus como Salvador, que entregue a vida a Jesus, é preciso que conheça esses fundamentos. Mas é preciso que todos nós conheçamos esses fundamentos bem conhecidos, para que possamos fazer a mesma coisa com outra pessoa. Então, a capacitação para o discipulado, ela deve alcançar a todos nós como discípulos de Jesus Cristo, para que possamos estar preparados para fazer discípulos. Então, nós temos um encontro no domingo às 17 horas, para aqueles que estão chegando para o Evangelho, e uma equipe está ali trabalhando, mas nós temos feito capacitação para que isso possa ser realizado dentro dos pequenos grupos multiplicadores, que isso possa ser realizado pessoa a pessoa ali dentro do pequeno grupo. Você já fez o discipulado? Não? Vamos fazer. Eu gostaria de passear na Bíblia com você. Que hora é que isso vai ser possível? Não vai ser dentro do horário do pequeno grupo, vai ser num momento à parte, em que vocês possam sentar juntos e possam abrir a Bíblia e seguir então naquilo que são os princípios básicos. E isso vai alcançar não apenas quem está chegando, mas a pergunta: se você já fez uma capacitação para o discipulado, você pode falar para o seu irmão que é integrante daquele grupo, membro de igreja, mas não fez ainda. Olha, você não gostaria de fazer para ser mais um preparado para capacitar outros? E ali iniciar algo que possa não apenas fazer a base, mas que possa prosseguir. Aquela troca de ideias ali, aquele comentário a respeito da palavra de Deus, o auxiliar um ao outro, vai ser bênção na vida de ambos por muito tempo. Aquela aproximação vai criar um vínculo que, na hora que você atravessa uma dificuldade, eu preciso orar com alguém. Com quem é que você vai orar? Aí você diz: fulano, vamos orar juntos. E aí você apresenta aquilo que aflige o seu coração, e aquilo vai haver como mutualidade, e cada um vai crescer com isso. A capacitação então é para todos os membros da igreja, para que todos possamos dar início. É só o início do processo, porque a continuidade virá com a vida na vida. Compartilhar de vida. Foi assim que Jesus fez.
Jesus tinha uma multidão que o seguia. Seguidores que eram comprometidos, pessoas que o seguiam onde quer que ele fosse. Ao ponto de que em determinado momento Jesus entra no barco e se dirige a um outro lugar ali no mar da Galileia. E os discípulos, quando veem que Jesus está se deslocando com o barco, eles vão correndo pela terra. Era Jesus sendo levado ali pelo vento, ali navegando no mar, e os discípulos correndo pela terra. E quando Jesus chega no seu destino para desembarcar, a multidão já se reuniu ali para ouvi-lo continuar ensinando. Multidões seguiam a Jesus, mas Jesus escolheu 12. Eu acho interessante que o texto bíblico diz que escolheu 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Em primeiro lugar, estivessem com ele, de poder ser vida na vida, de poder ser o aprendizado pelo exemplo, pela experiência conjunta. E então o texto diz: e os enviasse a pregar. Não necessariamente pregar reunindo uma multidão e fazendo uma pregação, mas os enviasse a pregar com a própria vida, os enviasse a pregar compartilhando a experiência na fé em Jesus Cristo, compartilhando quem era você antes e o que é que Jesus fez na sua vida, quem é você hoje. Não que você hoje seja uma pessoa perfeita. Tenho já falado a respeito daquele livro cujo título é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Se você se acha perfeito, o seu lugar não é esse. Aqui é o lugar de quem está procurando ser cada dia mais parecido com Jesus, apesar das nossas falhas, ajudando-nos mutuamente para isso. Se você já é perfeito, você já deveria ter sido arrebatado. Deus já devia ter vindo lhe buscar, porque você já alcançou o nível máximo. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, mas a graça de Deus é que nos sustenta, a graça de Deus é que nos orienta, que conduz a nossa vida para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele tem para nós. E o propósito de Deus na nossa vida é de que sejamos discípulos que fazem discípulos. Também no Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, o Senhor Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Discípulo de Cristo, um estilo de vida. Discipulado é aprender de Jesus, aprender com Jesus por meio do seu Espírito e fazer discípulos de Jesus. Fazer com que pessoas também estejam tendo a mesma experiência, o mesmo privilégio que nós. O propósito de Deus na nossa vida, então, é que possamos ser discípulos que fazem discípulos. Discípulo de Cristo, um estilo de vida. Que Deus esteja trabalhando na nossa vida para que cada dia mais possamos ter essa experiência no viver. Que possamos dar fruto para Jesus Cristo. Nós, como ramos da videira, em que o Senhor Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. É dentro desse contexto que está esse versículo que acabamos de ler. E então ele diz: para que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.